você citou a dualidade que existe na sociedade e a disputa que está posta na economia solidária e que não é diferente da disputa que ocorre na sociedade como um todo, né? O Paul Singer, ele citava, ao contar a história da economia solidária, de como que o Partido dos Trabalhadores incorporou essa proposta como uma parte do seu programa e que levou o Lula a criar a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Eu tenho uma avaliação de que nas últimas décadas, tanto o movimento sindical quanto o movimento popular se afastaram do que você disse que é o fundamental, que o Paul Singer reafirmava isso, que é da importância da formação política da população para que ela desenvolva a sua capacidade de autonomia, de construção da sua própria organização e seja capaz de defender os seus interesses. Como que você avalia esse desafio atualmente? Porque na origem da economia solidária, o Paul Singer cita que teve uma grande influência o movimento sindical organizado, a Caritas e a Igreja Católica com a teologia da libertação, os movimentos de mulheres que se organizaram nas periferias, e que hoje a gente vê uma fragilidade muito grande do movimento popular e do movimento sindical. O golpe ocorreu com a facilidade que foi e retirou um conjunto de direitos sociais e trabalhistas por conta da nossa incapacidade de construir um movimento amplo de resistência e luta. Então, hoje, a economia solidária se desenvolve. Eu vi até que, em 2014, tinham 67 fábricas autogestadas pelos seus trabalhadores após o processo de falência. Mas, no âmbito mais geral, a gente não tem essa capacidade de formar e organizar, até porque os partidos políticos se afastaram daquilo que a gente chama de trabalho de base, né? Então, como a gente retomar esse trabalho e como fazer também esse debate com os partidos, os sindicatos, para que eles compreendam que essa luta contra-hegemônica e que a economia solidária tem um papel decisivo aí, não só no que é específico da economia solidária, mas na construção de uma nova forma de relação e de solidariedade entre os trabalhadores e a população mais explorada. Eu acho, Walter, que os partidos políticos, e sobretudo aí tem que reconhecer, né, o papel do Partido dos Trabalhadores em construir essas pautas emancipatórias, em colocar essas estratégias inovadoras na pauta das políticas públicas, né? Obviamente, mas junto com outros partidos, e os outros partidos também, o PCdoB vai assumindo essa pauta, o PSOL vai assumindo essa pauta. Então, enquanto alguns destroem, você tem a construção disso aí. Mas é preciso que agora, sobretudo nas eleições municipais, de que esse tema seja pautado, já independente da crise da pandemia, já deveria ser pautado, porque como eu disse há pouco, eu tenho uma realidade hoje de 12 milhões de desempregados, de 4,8 desalentados, e mais quase 24 milhões de subocupados, eu tenho que ter isso na pauta independente da pandemia. A pandemia vai fazer isso piorar, então temos que discutir isso aí. Então, as candidaturas populares, aquelas que vêm dos movimentos populares, têm que fazer esse debate. O movimento sindical tem que fazer esse debate. A economia solidária, nos anos 90, cresceu com o apoio das organizações da sociedade civil, das pastorais populares, das universidades. O papel aqui das instituições de ensino superior é um papel fundamental, mas também no movimento sindical. E foi por meio da CUT, da Agência de Desenvolvimento Solidário da CUT, que nós constituímos um espaço importante, depois a Unisol, né? E o MST, enfim, pelos movimentos sociais. O movimento sindical hoje tem que fazer esse debate, alguns começam a fazer esse debate da economia solidária.
né? Mas eu li há alguns dias atrás um interessante artigo de Márcio Postman, professor Márcio Postman, que coloca que na pós-pandemia a economia solidária, por meio dos bancos comunitários de desenvolvimento, e ele se baseia lá no exemplo de Maricá, no Rio de Janeiro, do município de Maricá, no Rio de Janeiro, é, de como essa tecnologia social, como essa estratégia, digamos assim, ela pode ser mobilizadora para os municípios, os governos progressistas podem se utilizar dessa estratégia do, é, digamos assim, do aproveitamento da força de trabalho, né, fortalecendo as iniciativas de economia solidária, a favor da coletividade, nas compras governamentais, não só de alimentos da agricultura familiar, mas também para prover outros bens e serviços que os trabalhadores têm condições de desenvolver por meio da economia solidária, de valorizar a moeda social como circulante local. Eu sei que a gente ainda vai tratar desse assunto daqui a pouco, mas para dizer assim, a provocação feita por Márcio Postman é nesse sentido, de que a economia solidária pode ser uma importante estratégia, uma importante bandeira para os governos progressistas no enfrentamento da herança neoliberal do pós-pandemia, né? Nós já aprendemos muito no nosso governo com a importância do que foi o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos para a Agricultura Familiar, do que foi, com a força que teve também o PNAE, do que tem previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos para a inclusão social e econômica das associações e cooperativas de catadores, enfim, das várias estratégias que nós tínhamos de viabilizar um ambiente institucional, legal inclusive, dentro desse ambiente, para as aquisições públicas desses empreendimentos, né? Então, eu acho que vai... Agora, você coloca uma questão que antecede isso aí, que é como é que se organiza essa base. Eu acho que essa não é nada impossível, não é nada difícil. Agora, a gente precisa fortalecer as universidades, as incubadoras, a gente precisa... Aí eu vou criando ali, eu não quero usar a palavra exército, não, já chega a desgraça da militarização que a gente está vivendo no Brasil. Mas você vai construir uma força com as organizações populares, com os movimentos sociais, se eu dialogar com a ASA aqui no semiárido para ela fortalecer, através do P1+2 e de outros programas, fortalecer as iniciativas de economia solidária, eu vou ter ali muita força junta, certo? Os próprios empreendimentos, por meio das suas organizações também. Então, e tudo isso requer muita formação, requer, como a gente disse, muito trabalho de base. Mas a gente tem... O ruim é se a gente não tivesse como fazer. O que a gente precisa é que os nossos candidatos, as nossas candidatas a prefeito, as prefeituras, nossos candidatos e nossas candidatas a vereadores, a vereadoras, que assumam para valer essa perspectiva. E tem que dialogar. A economia solidária tem que dialogar com a economia dos setores populares, como diz o nosso professor Gabriel Crachete. Não posso desvincular nas áreas urbanas a economia solidária dessas iniciativas dos setores populares, a partir de uma estratégia de organizados, uma estratégia organizativa, não que eles sejam desorganizados totalmente, mas para poder construir no sentido de um projeto de desenvolvimento em que eles, que sempre foram marginalizados, possam ser também integrados.